Já está rodando. Já está rodando, é só conversar. Oi, gente! Eu sou o Luciano Shiva. Eu sou o Renato Sodré. E nós somos o Saia da Caixa. Se inscreve no canal, né? Se inscreva no canal, toque no sininho e compartilha com quem você não gosta. E com quem você gosta também. Isso. Então, Renato, qual é o assunto hoje? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você já parou para se perguntar quem é você? E você imagina a diferença que faz isso na sua vida? É como você pegasse uma bússola e se localizasse no tempo e no espaço para aproveitar essa encarnação, essa vida. Quem é você? Essa pergunta, ela é muito complexa, eu acho, né? É muito profunda, porque o que eu sou hoje, o que tu é hoje, daqui a 10 anos a gente já pode ter outra percepção. Com certeza, com certeza. Mas tem aqueles valores que a gente segue para a vida e aqueles valores mutáveis, já notou isso? Sim, com certeza. Esses valores mutáveis, eles vêm com a evolução do teu pensamento, do teu conhecimento, das tuas experiências. E os valores que são intrínsecos, eles vão nortear esses valores que são mutáveis, porque tu vai aceitar alguma parte das coisas e experiências que tu vai ter e outras tu vai descartar. Penso assim. Me conta o seguinte, que valores que tu lembra agora que não mudou, que continua sendo um valor para ti, que é aquela coisa que tu seguiu a vida toda? Eu acho que é um valor que eu tenho, assim, que eu penso que é importante, é ser humano. Mas não é ser humano no sentido de salvar ninguém, mas no sentido de escutar. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto da vida, de saber da vida das pessoas. E eu acho que tu amparar, escutando e talvez dando algum retorno daquela conversa, eu acho que é fundamental no meu modo de ver. Então, eu acho que esse valor permanece comigo desde sempre. Tu sempre escutou? Sempre escutei. Falo bastante também, mas sempre escutei. Sempre procurei escutar. Uhum. E qual que tu era de um jeito e mudou? E hoje já não utiliza mais aquela forma? Eu acho que eu já fui bastante truculento, né? Vamos dizer assim. Truculento? Bastante rápido, resposta muito rápida e sem pensar. Menos. Uhum. Sem pensar. Hoje eu já penso mais, já me situo melhor no maturidade. Espaço. Maturidade, né? Tinha 58 anos, tem que melhorar, né? Uhum. Agora eu estava pensando na pergunta que eu te fiz. Sim. Um valor que continua comigo é a minha capacidade de me colocar no lugar dos meus amigos. E aí por isso que muitas vezes é difícil de ter um rompimento. Eu já tive muitos rompimentos, né, na minha vida com amigos. E tu atribui a que esses rompimentos? Esses rompimentos é quando a gente chega num fim de ciclo, é quando a gente encontrou aquela amizade só para curar alguma coisa. É quando a gente não fechou os egos, não se fecharam um com o outro, a gente seguiu caminhos diferentes. E aí sempre foi difícil para mim esses rompimentos, porque eu ficava muito leal ao amigo, por mais que alguma coisa tivesse bagunçado, ficava muito ligado a isso. Hoje em dia eu aprendi a entender, a continuar gostando, mas saber que cada um tem que seguir o caminho mesmo. Tu falaste uma coisa muito importante aí, que é o fim de ciclo, né? O fim de ciclo não é o fim da amizade, né? Porque a amizade, eu acho que ela continua energeticamente ou no plano superior. O que é o rompimento é aquele rompimento de tu estar fisicamente com a pessoa como tu estava e tal. E esse final de ciclo não significa que tu não deixe de amar o teu amigo, de querer bem, né? Simplesmente por algum motivo, ou ele teve uma evolução e vai seguir um outro caminho diferente, ou a gente, de certa forma, teve uma evolução e vai seguir um outro caminho diferente, né? Não quer dizer que
porque nós deixamos a pessoa para trás ou a pessoa nos deixou para trás em alguns momentos também. Não significa que só a gente deixa o outro para trás. Né? Então é muito legal isso aí, final de ciclo. É importante a gente entender isso e é importante a gente entender que porque terminou um ciclo não significa que quem era teu amigo, que andava de ombro a ombro contigo por muitos momentos e trocou confidência e trocou momentos que até não eram difíceis, momentos alegres, não tenha mais valor. Que eu vejo muito isso por aí, né? Sem condenar e sem desrespeitar ninguém. Parece que não vale mais nada, né? Parece que não vale mais nada. E no fim vale, porque tá ali, né? Tu tem esse sentimento também que continua de valia. Sempre continuo vendo as qualidades, por mais que tenha um afastamento ou nesse momento aqui na Terra vira inimigo, né? Que é o mais grave das coisas. Sim, sim. Eu tenho a noção das qualidades daquele ser. Né? E aí, aquele quem é você, que é o início do nosso assunto, é porque o que a pessoa era me encaixava comigo em algum momento quando a gente se encontrou, e o que eu era encaixava com aquela pessoa. A partir do momento que a gente começou a andar e começou a crescer, sim, a pessoa muda e eu mudo. E aí, às vezes, os caminhos não estão mais juntos. Sim. Interessante. Mas também tenho amigos que até hoje, né? Claro. Que por mais que as mudanças ocorram, são amigos que do nada a gente pode estar junto e parece que está falando. Isso é importante, né? E muitas vezes esses amigos que passaram pela vida da gente, ou que nós passamos pela vida da gente, e aí eu acho importante a gente valorizar isso, mesmo que por algum motivo tu acha, foi muito chato aquele camarada, foi muito chato aquela camarada e tal. É como uma série, né? Ela te prepara para a série seguinte, ou seja, esse convívio que tu teve com esse amigo que passou, né, na vida, ele te preparou para te firmar amizade com quem tu segue. E da mesma forma, a gente deve ter sido instrumento na vida dessa pessoa para que ela firme amizade com as pessoas que estão vindo ou com outras pessoas que já têm. Né? Porque às vezes tu perde um amigo também e tu sabe que, de certa forma, foi por imprudência emocional tua e tu reconsidera isso para as próximas relações que tu tenha de amizade. Né? Vai um aprendizado, né? Aperta o teu freio e não fala tudo que tu pensa, ou não age como tu pensa, porque nós somos ou fala de outra forma, sujeitos a errar, né? E aí é uma coisa que nós já falamos até em outro vídeo, né? Que eu digo, o pessoal fala, para a gente entender bem isso. Muitas vezes você escuta alguém falar assim, ó, amigos não cabe numa mão, né? E será que a gente é um dos dedos na mão do outro? Será? Será que ele nos considera tanto? Será que nós não fizemos coisas para ele nos desconsiderar? Porque a gente dá muita atenção para quem a gente tem muita afinidade e gosta, né? E muitas vezes alguém gosta muito da gente e a gente não imagina que goste tanto e a gente, às vezes, tem uma atitude que não é tão legal porque a gente não tem aquela afinidade, mas a pessoa tem um carinho com a gente. Uhum. E aí a gente falha com ele sem nem notar. Se eu consigo definir melhor quem eu sou, quando eu entro em conexão com alguém, conheci um amigo agora, te conheci nesse momento, e eu tenho definição de quem eu sou, eu já consigo levar mais qualidade para a relação que vai começar. E se a outra pessoa tem definição de quem ela é, pelo menos naquele momento, sim, ela também traz um outro tipo de qualidade. Se é duas pessoas que se encontram e nenhum tem noção do que é, vão se debater e vai estar legal em um momento, depois não vai estar mais legal, fica aquela coisa sem definição, porque não estão baseados no quem eu sou, né? Uhum. Penso eu assim. Exatamente. E se tu teve, aí é para quem acredita, né, em encarnação ou missão aqui na Terra, né? As pessoas que tu convive e que te causam, né, alguma repulsa, alguma coisa que te contraria, normalmente, se tu parar e saber quem tu é, tu vai ter um aproveitamento com aquela pessoa. Que eu costumo dizer, né, só quem te leva a lugares que tu não quer, né, quando tu é jovem lá, ou mais adulto, que em todos os momentos tu é influenciável, é um amigo.
Tu pode, às vezes, não beber, mas o teu amigo bebe, tu acaba no encontro, a alegria, o querer estar com ele, ele querer estar contigo, tu acaba, às vezes, bebendo mais. O teu amigo pratica esporte. Tu começa a conviver com ele, ele vai lá e te incentiva a fazer esporte. Então, a amizade tem essas coisas, do incentivo, né? Então, muitas vezes, é pro bom e nem pro tão bom. Então, só quem te leva a esse momento, a essas coisas são os teus amigos, né? Os que deixaram de ser teus amigos ou teus inimigos não têm influência sobre a tua vida. Então, quem te leva é isso. Então, quando tu rompe com alguém ou tu tem alguma coisa, é alguma coisa que tu tem que aprender ali. Ficou algum senão ali, uma coisa que não está fechada, né? Para ti, o camarada vai seguir a caminhada dele ou tu vai seguir. E se a gente realmente quiser saber quem a gente é, vai pensar sobre aquilo e fazer uma meia-culpa, saber o que aconteceu que houve esse rompimento, né? A pessoa que é chata, eu que sou chato, eu tenho uma mania, que na realidade é uma forma de agir, uma forma que eu sou de me colocar, de pensar e de fazer e de falar. Pisei na bola, não pisei na bola, o que foi, né? Que é o autoconhecimento, né? Tu ficar refletindo sobre o que aconteceu, né? Que tem um monte de gente, né, que sempre acha que não pisou na bola. Mas se a gente for lá perguntar para o outro amigo o que aconteceu, ele tem a versão dele. Vai perguntar para esse amigo aqui, ele tem a versão dele também. É como uma relação de marido e mulher, companheiro e companheiro, companheiro e companheiro, companheiro e companheiro, né? Não importa. Todos. Existe uma relação de amizade entre eles, né? Entre as pessoas. E quando há um rompimento, se tu não fizer uma meia-culpa, entender no que tu pecou, muitas vezes tu vai partir para um outro relacionamento e não vai ter êxito, porque tu não parou e não pensou, pô, mas eu me coloco assim, né? Eu faço dessa forma, eu irrito a pessoa me fala, mas eu não dou bola, porque eu acho que aquilo nunca vai cansar, né? A pessoa não vai cansar. Então, na própria relação homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, ou todos, né? Relações. Tu tem que ter esse foco e saber o que tu faz, como tu é, para que tu consiga ter proveito, né? Proveito na tua vida, né? E, baseado nisso, quem tu és? Bom, eu acho que eu sou assim, ó, eu acho que Deus... Hoje, quem tu é? Hoje. Acho que Deus é uma energia divina que está em todo local, né? No planeta, no mundo, em todo local, fora do nosso mundo terrestre aqui. E acho que cada um de nós, então eu me incluo nisso, né? Somos partículas divinas, né? Em evolução. É como um corpo, que às vezes tem células que estão doentes e células que estão saudáveis, né? Eu sou uma célula divina, né, que procuro evoluir, procuro me melhorar dia a dia, né? Não é fácil, claro que não é fácil. A gente peca no sentido de pecar na situação, não no pecado, né, religioso. Então, tu procurar evoluir, procurar entender onde tu tá, para onde tu vai, qual é a tua missão aqui, né? Qual é a tua missão? Curar tuas emoções, né? Procurar ter uma relação com as pessoas em termos afetivos, né? De te colocar no lugar do próximo, tentar ser melhor. Não é fácil. Não quer dizer que eu consiga fazer tudo isso, mas eu tento fazer tudo isso todo dia, né? Reflito sobre as coisas que dão errado, que dão certo, né? Então, eu acho que eu sou um ser, né, divino, uma célula divina, que nesse momento está ocupando esse corpo, né? Esse corpo, na realidade, que está me possibilitando essa experiência aqui na Terra, nesse momento. Porque todos nós, em um determinado momento, vamos deixar esses nossos corpos aqui, né? Então, esse corpo, né, que você vê aí... Acredite ou não, a gente vai deixar esses corpos. Exatamente. Se tem uma coisa que é certa, é a morte. E a galera ainda se debate com isso. Então, eu acho assim, ó, nós viemos aqui... E é o próximo assunto do nosso... Viemos aqui para confraternizar, né? É uma grande festa, né? E nas festas existe alegria e, às vezes, existe uma briga lá no canto, alguma coisa. E nós acho que nós vemos uma grande festa de confraternização, com possibilidade de encontrarmos aqui as pessoas, né, que realmente faz sentido
na nossa vida, que nós precisamos enfrentar, nos relacionarmos, para que nós consigamos progredir, enfrentar essas pessoas, porque lá quando nós encarnamos, né, penso eu, lá no telão divino, nós escolhemos o que nós queremos, a família que nós vamos querer, os amigos. Que situações eu vou passar. E aí viemos viver. Então, eu sou um ser que procuro estar em evolução, né, como uma célula divina, que eu acredito que um dia, se todas as células divinas se curarem e terem amor, progresso, né, atitudes, realmente vai ser a perfeição. Acredito que um dia, seja lá milhares de anos, aconteça isso. Então, hoje eu me definiria assim: Renato Sodré, uma célula divina que está em melhoramento. Uma coisa que eu gosto muito, né, é de escutar pessoas, né, como eu já tinha falado. Então, eu acho que isso é a minha missão, eu acho, na Terra, é escutar pessoas e falar alguma coisa. Toda terapia se dá através da palavra. Toda terapia. Não existe uma terapia que não tenha palavra, né? Então, eu acho que a palavra é curadora. Tanto a gente escutar e perceber, quanto falar. Então, é mais ou menos o que eu acho, né, o que eu imagino que eu seja. Não significa que eu não tenha erros, não significa que eu não tropece, mas que tente me realinhar e seguir essa caminhada divina aí, ao lado dos meus amigos e querendo bem aqueles amigos que já partiram da minha vida, né, e que eu já parti da deles também, seja por opção minha ou seja por opção deles, né? Não existe só opção nossa, né, em partir. Muitas vezes o teu amigo também te acha chato e vaza. E às vezes tem amigo que aguenta, né? Vou aguentar esse chato na minha vida. Os mais pacienciosos, né? Os que estão exatamente. Mais... Uhum. Então é mais ou menos isso, Luciano. E agora eu te pergunto, quem tu és? Essa pergunta, quem é você, né? Quem eu sou? Essa pergunta faz a abertura, um leque para muitas outras perguntas, né? Sim. Porque a partir do momento que eu me defino quem eu sou, eu já estou tendo uma expansão de consciência naquele momento que eu estou definindo. Eu defini, eu já percebo que eu posso mais. Sim. Eu tenho um amigo, o Augusto, que é da época do quartel, e eu saí do quartel em 2000, a gente está em 2023. A gente fica anos sem se ver, quando a gente se encontra é a mesma coisa, nada mudou, né? E ele é um cara que ele fala o seguinte: não quero saber quem tu foi, eu quero saber quem tu é hoje. Ele fala bem assim. E isso faz com que a nossa amizade continue. Claro. Né? Porque até quando a gente teve algumas rusgas, lá quando a gente era mais novo, a gente teve algumas rusgas assim. Chegou um certo estágio, sempre que a gente parava, olhavam para o outro, e aí, vamos deixar isso para trás? Vamos fazer o que com isso? Ah, deixa para trás. Então tá, seguimos. A gente escolhia juntos deixar para trás as coisas, porque ele acredita que a gente está sempre em evolução. Assim Sim. como eu acredito. Sim. Hoje eu sou um cara que busca sempre o melhor, mas eu nem sempre fui isso. Hoje eu tento fazer sempre o melhor de qualquer coisa que eu estiver fazendo. Mas quantas vezes eu não fui assim? E por não ser assim, eu não tive resultados hoje que eu gostaria de ter. Claro. Então, hoje, sendo, eu vou ter resultados lá na frente. Eu sou um cara que tem paciência, eu sou um cara persistente, hoje, né? Sim. Tudo é hoje. Eu sou um cara que tento cumprir a minha palavra, por mais que às vezes eu tenha que descumprir. Eu sempre te aviso quando eu não vou vir. Mas aquelas coisas mais graves, eu sempre tento cumprir aquilo ali para não ter tanto problemas, porque lá no passado eu já era outra pessoa, que eu não cumpri sempre a minha palavra nas coisas graves também. Isso é importante. Então o passado me permeia a tentar ser melhor agora. Cumprir a palavra permite que nós sejamos, porque quando tu não cumpre, tu não é, né? Uhum. Ou seja, tu fala uma coisa e tu não cumpre, então tu não é, aquilo que tu pensa que é, ou que as pessoas vão pensar que tu é, mas logo em seguida vão ver que tu é um ser em mutação, mas mutação desevolutiva. Porque isso. Eu ouço muito, nesse meio holístico, a gente ouve muitas pessoas falar assim, eu sou um ser em evolução, eu sou um ser em crescimento. Mas se a gente faz uma análise da pessoa de 5 anos atrás para agora, a pessoa continua a mesma em certas atitudes. Sim, como nós, né? Nós também.
Mas quando a gente percebe que tal atitude não está fazendo bem e a gente consegue mudar ela, puxa, é incrível, né? É maravilhoso. O que ajuda isso é essa pergunta que nós começamos a fazer no começo do vídeo. Quem você é, né? Quem você é. Porque se eu pegar quem eu sou 20 anos atrás, eu vou dizer, eu sou um cara falho aqui, 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 aqui. Não que eu não seja falho hoje, mas eu não sou falho nas mesmas coisas. E isso faz a gente perceber a evolução. As minhas falhas mudaram, né? Sim. E não ficaram tão graves como eram antigamente. E isso faz a gente se perceber melhor. Com certeza. Mas, quando a gente tenta manter as falhas mais graves, parece que a gente não cresce. Sim, tu tens que transmutar essa questão das coisas que te aprisionam ao negativo, né? Sim. Tu tem que transmutar e saber que tu pode ser positivo, né? E aí é trabalhar realmente não só o mental, mas a emoção, né? Sim. Mais forte que o pensamento é a emoção, tu transformar a emoção, né? Não adianta, tipo assim, tu vai dizer assim, ó, vamos dizer, eu vou começar a fazer academia, né? Mas isso tu falou, tu pensou, né? Pensou. Mas tu levar no teu coração aquilo assim, ó, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque vai ser bom e tal. Tu botar aquilo no teu sentimento, né? No teu emocional. Porque daí as coisas mudam na tua cabeça, né? Mudam na tua energia e tu consegue fazer. Sim. E eu vejo que quem eu sou, quando a pessoa se apega muito nesse quem eu sou, a pessoa também não evolui em alguns setores. Tu já deve ter ouvido as pessoas falarem, não, porque eu sou assim. E aí mantém aquele sou assim por 10 anos, né? 20 anos, 15 anos. Isso é uma coisa que tu falou bastante importante. Eu sou assim. Eu sou assim significa que tu não queres dar um passo para frente. E muitas vezes mudar, né? Tu perde algumas coisas importantes, como trabalho, como relação amorosa, como amizade, né? Porque tu acha que tu é assim e tu mudar e dar um passo atrás e reconhecer a outra pessoa como mais alinhada que tu naquele momento, ou o teu chefe, ou a tua companheira, o teu companheiro, ou o teu amigo, vai fazer com que tu te torne um ser inferior, e na realidade não. Tu conseguir permanecer, tu conseguir perceber isso, vai fazer que tu tenha uma mudança na tua vida com muito menos dor, porque tu talvez tenha que passar uma situação de dor para conseguir entender que tu pode ser modificado, né? Para ser melhor, para ser mais feliz, né? E é difícil isso, é difícil, né? Eu já vivi alguns momentos da minha vida que eu me achei bem difícil, né? Eu tinha uma palavra, uma frase que eu dizia, que a minha irmã me falou, que é uma coisa assim de segurança, tá? Sou assim. Eu dizia assim, ó, dizia para minha irmã, eu sou bem franco, eu mergulhava daquilo, que eu sou bem que franco, lindo, né? Que eu sou bem franco. E a minha irmã uma vez me disse uma coisa, com toda a categoria, que às vezes eu me lembro, sabe? E me envergonho. Ela dizia assim, ó, franqueza demais, Renato, é falta de educação. E é verdade. Tu era meio mal educado? A franqueza te deixa mal educado. Tem gente que fica agressiva, né? Porque tu pode saber o que é certo e o que é errado, mas e em alguns momentos não precisa verbalizar, porque tu vai ofender, tu vai diminuir, tu vai humilhar uma pessoa, né? E na realidade, quando tu humilha, o grande humilhado é tu, né? Porque eu tenho um pensamento sobre isso, né? A pessoa que só é franca, penso eu, pessoa que só é franca e ela está resolvida com seus pensamentos em relação ao outro, e ela vai ser sincera com o outro, mas ela está resolvida dentro dela, ela não agride. A pessoa que tem que agredir o tempo todo usando esse eu sou franco, eu sou sincero, eu sou não sei o quê, que está agredindo, ela está lutando contra alguma coisa. Exatamente. Lutando contra si, contra o mundo, contra tudo. Essa luta não é necessária. Eu acho que a gente pode ser franco sempre, mas pode ser tranquilo. Isso eu dizia com 30 anos de idade, né? Sim. Com 30 anos de idade. Hoje está com 35, então. É pouca coisa. e realmente, tu ser franco, mas tu ter a delicadeza e a inteligência emocional de escolher as palavras corretas para que tu possa acrescentar a vida do outro. Ao invés de invadir o outro. Exatamente. Muito bem colocado, né? Então, e eu acho que isso é importante, né? E a minha irmã
me desclassificou na época, e eu sou muito grata a esse pensamento dela, né? Ela me abençoou com esse pensamento aí, e eu sempre levo em consideração isso, né? Que não é fácil, não é fácil. E tu continua franco, só que de repente não tá lá do jeito que a irmã viu. Um pouquinho mudou. melhor. Melhor, mudou um pouquinho. Melhor. Então, quem eu sou, quem tu é, quem o pessoal que está nos vendo aí, quem você é? Eu até tenho uma sugestão. Quando você pode dar um pause agora no vídeo, pegar um caderno, escreva quem você é. Escreva para você mesmo ler. Ou se quiser colocar no comentário, coloque aí em uma palavra, uma frase, quem você é. E leia. Leia e pense sobre isso. Pense nas relações que você já teve, né, de amizade. Pense nas relações de trabalho, né, porque muitas pessoas acabam não tendo progresso no trabalho por causa da relação. Nem sempre é por causa de competência. E eu vou falar uma coisa para vocês e talvez você se identifique, né, ou não. Em algum momento, o chefe ou um colega diz assim, ó, faz isso aqui para mim. Aí a gente acha que pode contrariar, que a gente sabe o melhor de fazer, a gente contraria, né, aquela situação de fazer aquela tarefa, mas vai lá e faz, porque nós somos responsáveis. Aí nós somos um responsável que descredita valor, porque além de tu fazer, tu vai deixar o teu chefe ou o amigo de mau humor, ou não vai ter aquela confiança em você, porque você deu um retorno ali que não precisava dar, um retorno negativo, né? Quando você vai fazer a tarefa, então quem sabe a gente para lá e não se sente agredido, faz a tarefa, entrega a tarefa e ganha 2 pontos, além de fazer a tarefa, ganha o amor da pessoa, ganha a compreensão e daqui a pouco estão te vendo com outros olhos na tua empresa. Então, como é importante a gente ter essa noção, né? A insegurança é um problema, né? A insegurança. Que a pessoa está sempre tentando provar alguma coisa. Isso que é complicado. Não tenta provar, vai lá e faz o que tem que fazer. Exatamente. É isso aí. Então, escreva lá quem você é e faça essa reflexão sobre as relações que você tem com seus amigos, com o seu trabalho, com a sua pessoa amada, né? E veja o que a gente pode consertar, se perguntando quem nós somos, né? Da onde viemos. Mais importante ainda é a gente tentar perceber como os outros nos veem. Não para se importar com o que o outro pensa, mas eu me vejo de um jeito. Como é que tu me vê? No final das contas. Como é que eu te vejo? Porque a gente tem um universo de emoções e sentimentos aqui dentro que fazem com que a gente se perceba de um jeito. Mas tu que não está participando desse universo, me percebe de outro. Tu está falando isso, eu estou pensando aqui. É? Exatamente. As pessoas não percebem a gente como nós somos. Algumas pessoas nos percebem muito melhores do que nós somos e outras muito piores. E a gente pode provar isso. Quem já viu, eu acho, como tema psicológico, né, como psicologia, tu ver é de grande valia. Uhum. Como programa, não considero, tá? Com todo respeito. Big Brother. Tu vai ver que as pessoas, elas se imaginam de um jeito, né? E nós aqui de fora vemos ela de totalmente diferente. Elas estão sentindo coisas lá que a gente não está sentindo. Exatamente. Isso é só um exemplo, né? Eu não sou eu já assisti, mas hoje não assisto já há alguns anos, né? Mas as pessoas têm uma leitura da sua forma de agir, do seu caráter, que é totalmente diferente da gente olhando. Uhum. E com certeza nós só não estamos na tela, mas aquela percepção que a gente tem do Big Brother, das pessoas que estão atuando lá, que estão vivendo lá, né, a percepção que a gente tem aqui é uma percepção que a outra pessoa tem de nós. Nós nos achamos o santo anjo do Senhor e na realidade a pessoa está nos vendo, né, e nos acompanha ao longo da vida, a nossa fala, a nossa forma de nos colocarmos, e não nos acha o santo anjo do Senhor, né? E outros, de outra forma, nos veem melhor do que nós somos. Inclusive, aquele pessoal que diz assim, eu me coloquei no seu lugar, não está correto naquele momento. A gente tentar se colocar no lugar do outro é importante, para que a gente tente perceber pelo menos um pouco da ótica. Mas a gente não vai ter as sensações e tudo que essa pessoa passou. Sim. Na sua vida, para ter o resultado que tem ali. Exatamente. Então, tentar se colocar no lugar do outro sempre é tentar. Nunca é conseguir totalmente, porque cada um tem de um jeito a percepção, os sentimentos, a vida, né? Hoje eu estava falando com um cliente
que é engenheiro, e ele trabalha numa grande companhia, né? E ele estava me dizendo que tinha uma caixa, né, com várias varas de aço, e ele pediu que o pessoal transferisse, só que a caixa não podia ser levantada, porque era muito peso e quebraria. Então tinha que tirar barra a barra. E ele estava dizendo que ele fez isso para se colocar no lugar da pessoa e para ver o esforço que a pessoa faz. E quando terminou a caixa, as costas estavam, né, dilaceradas. Daquele jeito. Então, tu pedir para um funcionário teu fazer e ao final do trabalho, tu ver ele cansado é diferente de tu fazer. E assim são as outras situações da vida onde tu não faz e tu só te imagina fazendo ou no lugar da pessoa. Tu nunca vai ter o real quilate daquela situação ali, né? Tu tens que fazer. Mas então escreva quem você é, né? Como é que você se vê, leia e releia, né? E coloque no comentário aí como você é. Tomara que a gente ativa o sininho se não ativou. Ativa o sininho. E se inscreve. Se inscreve. E compartilha com os inimigos. Compartilhe com os inimigos. Se você não gostou, ele também vai ficar exatamente igual você está agora. Quer chatear? Manda para os inimigos. E manda para os amigos também, se você gostou. E nós vamos perguntar para a Vanessa depois o que ela vê, acha, te enxerga, o que ela vê de ti. Não é bom perguntar não isso. É bom perguntar, não deixa assim. Mas, tá, pessoal? Esperamos que a gente tenha trazido um pinguinho de água na sede de vocês, né? De pensar, refletir, porque a gente falando aqui, com certeza também serve para a gente refletir, levar para a semana da gente, para a vida da gente, quem a gente é, no que a gente tem que melhorar, né? O que estamos fazendo aqui na superfície terrestre, né? Saia da caixa. Saia da caixa e nos siga aí. A gente não está na moda, mas também não queremos estar. É aquela história que tu falou no outro vídeo lá, se nós nunca tivemos no ambiente do Batman, se nunca nos viram no mesmo ambiente do Batman, tem alguma coisa ali. Será que podemos ser o Batman? Podemos. Os dois ao mesmo tempo vai ser difícil. Mas e se o Batman são muitos? Então. Tchau, galera.